E o que que acontece? Quando você vai trabalhar no escritório de contabilidade, você seguindo o ciclo natural das coisas, você começa a se ambientar num local que é altamente próspero. Eu falo isso com muita frequência. Meus melhores parceiros são contadores, são donos de escritórios. Porque o que que acontece? O que que eu tenho lá? A faculdade, primeiro ponto de vista prático. Lá você vai entender como surge uma empresa, como se constitui, como se baixa uma empresa, como se faz uma alteração contratual, como se separa documentos, como você recebe os arquivos do cliente para contabilizar, como você apura os tributos, como você transmite as declarações acessórias referente a esses tributos, como você pega tudo isso aí, depois processa, contabiliza e gera um demonstrativo para o cliente. Então você tem um ciclo aqui muito abrangente de entender processos e fluxos. E dependendo para onde você for, por exemplo, nós aqui temos a bandeira da recuperação tributária. Cara, esse conhecimento é valiosíssimo. Você não tem hoje no mercado com tanta frequência profissionais que conhecem tão profundamente. Advogados não têm, na grande maioria, esse conhecimento profundo de bastidores, de conhecer por dentro esse processo. Porque isso faz uma diferença danada. E os melhores recuperadores, na sua essência, são os contadores. Porque tu conhece como faz. E para desfazer e fazer novamente, é muito mais fácil do que quem não conhece. E não estou dizendo que você, advogado, tem uma desvantagem, e hoje eu falei sobre isso. São atribuições diferentes. Todo mundo pode ganhar dinheiro da forma que você consegue desempenhar melhor seu papel. Por exemplo, cara, eu não sei fazer isso aí, nem quero aprender. O tempo que eu vou perder ou investir nesse caso é o tempo que eu fecho aí 50 contratos e mudei de vida. E o bonde foi. Eu não vou ficar aqui. Tiger Woods, um dos melhores da história do golfe. Tiger Woods não era tão bom em tacada curta. Tiger Woods treinava tacada curta? Não. Por quê? Porque ele era bom na longa. Se ele treinasse curta, no máximo que ele poderia ser é médio. Médio é medíocre. Então ele trabalhava muito mais aquilo que ele era bom, se aperfeiçoava, porque se ele fosse cada vez melhor na tacada longa, menos ele precisaria da tacada curta. Isso aqui é só uma história para ilustrar que você tem que potencializar aquilo que você é bom. Aquilo que você não é bom, não vai investir tempo, porque no máximo você vai ser médio. E médio é medíocre. E de mediocridade o mercado está cheio. E detalhe, você vai investir muito tempo e dinheiro nisso. Então, o cara ficou 8 anos lá para aprender a retificar um arquivo. Meu Deus do céu, gente! Nós construímos uma empresa com 600 pessoas em 1 ano e meio. 8 anos, 5 anos, 3 anos. Para com isso. Pensa de maneira inteligente. Você não vai ser a pessoa que... Um time de futebol tem 10, 11 jogadores. Então você não vai conseguir nada sozinho. Você precisa trazer bons jogadores para jogar com você. Você tem que ser um bom gestor. Calma, vamos chegar nessa conversa. Só que eu não me contenho. Eu tenho que falar. E eu não sigo aqui o cargo da liturgia. Nós não falamos aquilo que a maioria das pessoas dizem para falar. Nós falamos a verdade, única e exclusivamente a verdade. E nesse caso, quando você se insere nesse ambiente do escritório de contabilidade, além de você ter todo esse conhecimento prático que lá na frente, se você for trabalhar com recuperação, se você for trabalhar com auditoria, se você for trabalhar com consultoria, consultoria pode ser consultoria gerencial, consultoria de custos, consultoria tributária, consultoria contábil, consultoria de fechamento de folha, RH, e aqui um mundo de possibilidades. O conhecimento prático, o conhecimento de fechamento, de ter participado disso, ele é de suma importância. E eu vou além. Você começa a trabalhar com empresas, porque não adianta, pessoal. É muito difícil você ganhar dinheiro sem trabalhar com empresa. Ah, Marcos, mas eu conheço várias pessoas que têm dinheiro e trabalham só com pessoa física. O cara que faz no INSS, o cara que faz isso e aquilo, ok. Mas esse cara vende em alta escala. Porque uma pessoa física, ele não tem a mesma capacidade de uma empresa. Ah, Marcos, mas esse cara pode ser dono de uma empresa, ok. Mas o dono de uma empresa, ele já tem um advogado que atende a empresa e atende ele. É muito difícil você ser advogado de um cara que tem uma empresa e esquece. Na prática é pouco provável.
E, dando um passo adiante, você que quer empreender, ou você que está nesse ambiente, a partir do momento que eu estou nesse ambiente que tem empresas, pessoal, e aqui, por favor, prestem atenção. Empresas têm necessidade de contabilidade, empresa tem necessidade de certificação digital, empresa tem necessidade de seguro de vida para os sócios, para os funcionários, seguro patrimonial, empresa tem necessidade de assessoria contábil, empresa tem necessidade de advocacia, a empresa tem necessidade de sistemas de pagamento, a empresa tem necessidade de geração de arquivos, a empresa tem necessidade... Eu poderia ficar aqui até a meia-noite do dia de hoje falando a quantidade de necessidades que as empresas têm. E aí você vai falar, tá, Marcos, e daí? Significa que você não está entendendo o tamanho de possibilidades que você tem na sua frente. Porque só faz a seguinte reflexão, as maiores empresas do mundo, elas resolveram um problema. Vamos pegar um exemplo? A Amazon. A Amazon resolveu um problema. As pessoas precisavam acessar de maneira simples uma empresa que oferecesse tudo que elas precisassem e entregasse num prazo hábil. Eu não consigo ir lá na loja, mas a loja está aqui na palma da minha mão. O Netflix tornou acesso ao cinema sem sair de casa. O iFood trouxe o restaurante para a palma da sua mão. E aqui nós poderíamos ficar o dia inteiro falando sobre isso. E você tem aqui 100, 200, 50 empresas com necessidades que, se você começa a atender essas necessidades, você começa a gerar dinheiro. Exemplo, eu tenho um contador, eu tenho um, né? Estou dando um exemplo, tem muitos contadores, parceiros, advogados e tudo mais. Advogado é a mesma coisa. Pega esse conceito que eu estou te falando, aplica para advocacia. E ele tem lá uma carteira de 100, 150 clientes. Fazemos uma reunião, separamos, cara, tem 10 ou 15 aqui. Vão lá fazendo um trabalho, esse cara tirou 1, 2, 3 milhões de honorário. Com 10, 15 clientes que ele tinha ali. Agora, pega esse valor, divide por R$500, R$1.000, que é os honorários que ele tem. O neto dele não iria ganhar isso. O que eu estou falando? Você tem que entender que o seu escritório, e agora falando para você que acredita que você também pode ser dono de um escritório, o escritório que você está inserido, porque esse é o ciclo natural das coisas, ele pode ser um ambiente de muito dinheiro. Porque aí você fez um trabalho, mas esses caras têm necessidade de holding. Mas esses caras têm necessidade de certificado, de seguro, e você começa a ter produtos e começa a pensar com cabeça de empresário, de empreendedor, que você tem pessoas com problemas. E pessoas com problemas têm disposição de pagar para quem resolver. E aí, cara, eu tenho 100 clientes na base, eu posso virar um contrato mensal ali de um certificado, ou de um sistema aqui, um sistema lá, um produto aqui, um produto lá, eu posso dobrar o faturamento. Porque aí eu não passo a vender só a contabilidade, eu estou oferecendo soluções. E aí eu faço trabalhos de alto valor agregado, e eu começo a ter um ambiente ali, cara, que eu estou gerando um honorário de tudo quanto é jeito.